Vamos ver. Aí. Então, uma boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse estudo. E hoje nós queremos começar uma introdução, né? E começar a aprender, discutir, refletir sobre a carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta bem pequenininha, que está ali entre Hebreus e as cartas de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. Vocês vão perceber que aqui na minha Bíblia, por exemplo, tu começa aqui num lado, tu passa uma página e acabou. É bem curtinha, é bem breve mesmo. E é interessante que é uma carta tão curtinha e tem muita coisa para nos dizer, para nos ensinar. Eu estava olhando aqui no caderninho de estudos, esse aqui, onde vai ter os estudos de Tiago, e tem 9 estudos sobre essa carta. É uma carta tão pequenininha, né? Como tem conteúdo. Então, vou começar falando um pouco de aspectos gerais da carta, coisas históricas dela e tudo mais. E depois a gente entra sobre o estudo de hoje, que é Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4. Mas falando primeiro sobre um pouco geral da carta de Tiago, a carta de Tiago, ela passou por muitas controvérsias, por muitos problemas durante toda a sua história, né? Logo no início da igreja cristã, lá nos primeiros séculos, ela teve uma circulação entre as igrejas bem reduzida, né? A gente até vai ler aqui depois sobre Tiago e vai falar assim que ela é destinada a toda a igreja cristã, a todas as pessoas. Mas na época ali quando o Tiago escreveu, acabou circulando, demorou para chegar, né, para circular nas demais congregações e tudo mais. Então acabou sendo uma igreja pequenininha, uma carta pequena, onde o pessoal não tomou tanto Vou ficar conhecimento aqui pra você dormir. e acabou os primeiros cânones da Bíblia, inclusive, Não, os primeiros, tá bem né, aí, ó. conjuntos ali da Bíblia, a carta de Tiago não aparece lá. Hum? Ela não está entre os livros das primeiras versões da Porque você Bíblia. Que o pessoal tinha dúvidas se era realmente uma carta inspirada por Deus, né? Teve muitas críticas nessa carta. E ela só foi aceita uma carta como bíblica, inspirada por Deus, nos concílios, lá pelos anos 300 e pouco. Demorou até o pessoal entender que era uma carta bíblica. E mesmo assim, na época da Reforma, Lutero teve dificuldades com a carta de Tiago. Ele dizia que era uma carta de palha porque ela, né, queima rápido, não tem muita coisa, tem pouco conteúdo, não se encontra Cristo nessa carta. E a gente tem um pouco de herança disso também como luterano, né? A carta de Tiago é um pouco tipo, esquecida, fica de lado, a gente não dá muita atenção para ela. Lutero até tinha seu contexto, né? Ele estava naquela época falando da justificação pela fé, que a gente é salvo por graça de Deus, né? E a carta de Tiago era muito mal compreendida, mal lida, para falar das obras que salvam e tudo mais, que é uma suposta contradição também da carta de Tiago, que na verdade não é bem assim também. Mas enfim, ó, tem várias situações assim particulares dela que tem muito a nos ensinar e refletir. Então, historicamente, foi uma carta um pouco, né, deixada de lado, mas com o tempo ela apareceu, o pessoal entendeu que é uma carta cristã, que é uma mensagem muito bonita, como a gente vai poder ver nessa série de estudos. Então, quem escreveu essa carta de Tiago? Como o nome já diz, o próprio Tiago. A questão é que tem muito Tiago no Novo Testamento. Tem o Tiago, filho de Alfeu, encontrado em Marcos 15. Tem o Tiago, que é pai de Judas, em Marcos 14. Não Iscariotes, aquele outro Judas que era apóstolo também, né? Tem o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João e Pedro. E tem o Tiago, que é irmão de Jesus, né? Esses são os Tiagos da Bíblia. Então, qual foi o Tiago que escreveu essa carta? E aí já entra um monte de discussão, de crítico para lá, teólogo para cá, para saber quem que é esse tal de Tiago que escreveu. Tem alguns que dizem que foi esse, aquele outro. A maioria dos fatos apontam que foi o irmão de Jesus, né? Isso é praticamente incontestável. O pessoal que tenta dizer que não foi o irmão de Jesus não tem base histórica, literária, para dizer que não foi, né? Alguns, inclusive, tentam dizer que foi uma outra pessoa que usou o nome de Tiago, por ser um nome famoso, irmão de Jesus, para escrever essa carta aí, né? E vender. Uma pseudepígrafe, que eles chamam, né? Mas também não é assim. A carta de Tiago foi lá, o irmão de Jesus que escreveu,
alguém que tinha noção, né, de teologia, o próprio irmão de Jesus, que ouviu muitas vezes o seu irmão pregar, e escreveu essa carta para a igreja. Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, né, também tinha muito respeito e tudo mais. Escreveu provavelmente da própria cidade de Jerusalém também, né, e também é muito interessante que ele escreveu pelos anos 45 depois de Cristo. Por que que isso é importante? Saber a data da carta. Porque isso dá uma dignidade para essa carta, vamos dizer assim, né? Que tem gente que fala assim, não, ela foi escrita só lá pelos anos 70. Porque Tiago teve que escrever essa carta para corrigir os ensinos de Paulo. O apóstolo Paulo falava em salvação pela fé e Tiago fala em salvação por obras. Então ele escreveu depois para corrigir. Outros falam, não, isso aí escreveu lá pelos anos 100 depois de Cristo. É um cara que nem tem nada a ver com os apóstolos, só usou o nome dele para querer vender uma carta. Mas todos os fatos também apontam, e são muito fortes, é incontestável. A carta de Tiago, é a primeira carta escrita, é a carta mais antiga da Bíblia que a gente tem no Novo Testamento. Lá pelo ano 45 depois de Cristo. E por que isso é importante? Porque quando Paulo escreveu sobre justificação pela fé, foi depois que Tiago já tinha escrito essa carta. Então eles não se contradizem os dois apóstolos, que é um assunto que vem muito quando a gente fala de Tiago, né? Ah, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago se contradizem. Não. Paulo escreveu depois as cartas dele, depois do Concílio de Jerusalém, inclusive. O Concílio de Jerusalém foi quando Tiago e o apóstolo Paulo se encontraram, conversaram sobre teologia e concordaram no que eles pregavam. Então não tem contradição. Tiago é incontestável, é uma carta bíblica muito boa que tem muito a nos ensinar. Isso é defendido tanto pelo autor, como contexto histórico, como pela data, tudo aponta para isso. Ele escreveu essa carta para cristãos judeus, pessoas que já tinham noção bíblica, né? Que nem Paulo escreve para gentios. Então, muitas vezes ele explica sobre doutrinas fundamentais da fé, sobre a pessoa de Cristo, sobre a igreja. O apóstolo Paulo não fala desses doutrinas fundamentais assim, né? Ele fala das coisas mais práticas. E isso faz sentido, porque ele escreveu para pessoas que já tinham conhecimento, noção da própria Bíblia, da palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele não ficou retomando esse tipo de coisa. Ele pegou a doutrina e já foi direto para a prática e já começou a ensinar o pessoal que vivia num contexto de muita perseguição. Eles eram pessoas pobres que foram dispersas da região de Jerusalém. Eles eram perseguidos, né? Eles eram zombados e ridicularizados pela sua fé, pelo pessoal onde é que eles estavam. Então, Tiago escreve essa carta para pessoas que estão em situação de provações, de sofrimento. E é interessante também essa parte, essa pegada prática da carta de Tiago, que isso é motivo para muitas pessoas chamarem o apóstolo Tiago de legalista. Ah, só prega a lei, só fala coisa, né? Coisa pesada. Ah, nada a ver. Tipo, ele pega a doutrina e aplica. Isso não é ser legalista. É a mesma coisa que Jesus fez no Sermão do Monte. Ele pregou lei, mas não foi legalista. Ele não disse assim que vocês têm que ser salvos a partir das coisas que vocês fazem. Ele disse, não, vocês têm que fazer as coisas. Como vocês não fazem, vocês são pecadores. É lei, é diferente de ser legalista. E Tiago está mais ou menos nesse caminho também, né? E é interessante, chamam Tiago de legalista muitas vezes, mas Jesus não, porque Jesus é Jesus, ué. Mas Tiago está falando a mesma linguagem mais uma vez. Então é uma carta muito interessante pelo que a gente pôde ver até aqui, até agora, né? São alguns aspectos gerais da carta, tudo mais, para a gente situar o que está acontecendo, quem está escrevendo, qual que é o contexto ao redor, mais ou menos. E agora a gente vai entrar um pouco para o texto em si, para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Eu vou ler ele aqui para vocês, e a gente vai começar a ter umas reflexões, algumas perguntas para debate, e vai conversando e discutindo. Então está escrito o seguinte: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações ao povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.
que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. É até aqui a leitura. Então, o estudo de hoje foi feito pelo pastor Martins ontem, né? E ele tem umas questões bem interessantes para debate sobre esses versículos. A primeira é qual o destaque principal para vocês nesse texto de Tiago? Qual que é o assunto principal que ele está falando nesses 4 primeiros versículos? Eu acho que ele se coloca como servo, né? Servo de Cristo. Servo de Cristo, que é um assunto, é um ponto muito importante nessa introdução já, a importância que é ser servo de Jesus Cristo. E outro ponto muito importante que ele está comentando aqui, debatendo, é sobre aflições, provações, tempos de dificuldade. São os pontos centrais desse texto. O servo de Jesus Cristo também. Tem até uma questão, uma ênfase que vai dar sobre isso hoje, vai discutir mais para frente. Então, esse é basicamente, sobre esses 4 primeiros versículos, o tema geral, né? Aflições, tentações e servidão de Cristo. E que problema os cristãos estavam enfrentando? Qual que eram as provações e aflições deles? Aqui, olhando para o texto, a gente não consegue adivinhar muito bem, né? Simplesmente está falando de aflições em geral, provações, né? Alguns estudiosos estudam o contexto da época desses cristãos, e foi aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Que estavam sendo perseguidos, situação de pobreza, ridicularizados pela sua fé, né? O pessoal que era dono de grandes terras não deixava eles trabalhar e tudo mais. Então era uma situação bem complicada, que era uma provação, uma tentação de abandonar a fé, que facilitaria muito a vida deles se eles deixassem a fé de lado. Mas não. Tiago fala para eles ficarem firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades. Inclusive, ele fala aqui, né? Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Difícil, né? Bom, e se os cristãos, aqui do texto, os cristãos enfrentavam dificuldades, que motivo Tiago indica para se alegrarem? Qual o objetivo das provações? Por que se alegrar no meio da aflição? Alguém tem uma ideia aí? Quer compartilhar com a gente? Lendo o texto aqui, Tiago fala o seguinte: por que se alegrar no meio da aflição, no meio das provações? Ele diz que quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Isso quer dizer que a alegria de estar em provações e aflições é saber que a nossa fé ela persevera. É saber que a gente tem um Deus que está ao nosso lado, que mesmo nas maiores dificuldades, aflições, desgraças, piores situações da vida, ele nos dá forças, ele fortalece a nossa fé nessas horas, para que a gente vença, persevere nessas situações. Isso nos traz muita alegria, porque nós amadurecemos na fé. Nós conseguimos nos tornar mais tranquilos em meio às tentações, dificuldades, fortalece a nossa fé. A dificuldade fortalece a nossa fé. Isso é motivo de alegria. Talvez a gente não entenda, talvez seja meio confuso falar sobre isso. Ninguém quer passar por dificuldades. É muito melhor ficar de boa, sem nenhum tipo de problema. Mas, quando eu leio isso, eu lembro daquele versículo que o apóstolo Paulo escreve, agora não vou lembrar da passagem, mas é quando ele fala assim que tudo, né, tudo que acontece é para favor, para o bem daqueles que creem em Deus. Como? Não sei, né? Um dia a gente pergunta lá para Deus por que tanto problema na vida foi para o nosso bem, mas nas provações, nas dificuldades, é quando a gente mais se apega a Deus, quando a gente mais se põe como dependentes dele.
E Ele, como um bom pai, está sempre disposto a nos ajudar em meio às dificuldades. Então, qual que é a nossa reação ou sentimento, normalmente, quando passamos por provações? Especialmente quando elas nos sobrevêm devido ao fato de sermos cristãos. Nos alegramos ou manifestamos insatisfação? Algum de vocês já passou por uma situação de passar por algum problema por ser cristão? Eu passei e passo ainda, né? Você falar que vai no culto, que frequenta a igreja, isso aí dá, olha, é coisa de gente como que é? Quadrada, é coisa de gente que. Ai, tem um monte de preconceito, né? De que paga para Deus fazer milagre, nossa, cada coisa. É mais ou menos por aí. Normalmente, a perseguição, o sofrimento por ser cristão aqui no Brasil não é tanto como a gente vê no Oriente, onde o pessoal é perseguido e morto por ser cristão. Então, a gente tem uma certa vantagem. Mas a gente é perseguido no sentido de passa por provações por ser cristão, no sentido de ser ridicularizado, né? O pessoal acha que ser cristão é ser quadrado, é ser ignorante, acredita em algo que é besteira, um conto de fadas antigo, sei lá. É por aí. O pastor levantou a mão. Eduardo, as Diga. pessoas, eu já ouvi também muitas pessoas falar que as pessoas que vão na igreja são hipócritas. E eu acho isso aí, nossa, acho que é uma das piores coisas que eu ouço em relação a esse conflito dos que vão na igreja e os que não vão, é justamente essa questão aí de falar que são hipócritas. Porque as pessoas acham que quem vai na igreja é santo, e na verdade não é. A gente vai na igreja porque a gente tem consciência de ser pecador, e é por isso que a gente vai na igreja, para buscar o perdão. E por a gente saber que a gente é pecador igual a todo mundo, então a gente sente essa necessidade de ir na igreja, pedir perdão, ouvir a palavra, para poder resistir ao pecado. Muito obrigado pela participação também. Isso me lembra uma vez um professor que falou para mim, assim, numa aula. Ele disse que uma vez o pessoal falou isso para ele, né? Falou para ele assim que a igreja é um lugar de hipócritas. O pessoal vai lá, mas é humano igual qualquer outro, né? Ele respondeu assim, sim. E tem lugar para mais uns se quiser ir lá, né? É bem-vindo. Porque, de fato, quem está na igreja, a igreja não é um lugar para pessoas sem pecados. A igreja é um lugar para pecadores, para pessoas que precisam de perdão. A visão que a gente tem da igreja, na verdade, é mais como uma enfermaria. Uma enfermaria que está cheia de doente, gente morrendo, precisando de um remédio, que é a salvação, que é o perdão. A gente vai lá, a gente recebe esse remédio de Deus, né, o sangue de Cristo, que é o perdão dos nossos pecados. E claro, como a gente vai ver uma grande ênfase na carta de Tiago também, esse remédio, né, esse alimento, essa fé que a gente recebe na igreja, na palavra de Deus, ela tem um resultado prático na nossa vida. Ela nos move a praticar boas obras, a amar o nosso próximo. O fato é que a gente continua sendo pecador. E a gente vai continuar caindo em erros e voltando mais uma vez para o perdão, começando do zero, pedindo desculpas, tentando mais uma vez andar nos caminhos de Deus. Mas é mais ou menos por aí. A nossa perseguição que a gente sofre é mais na área de ideologia. Assim. Isso aí é besteira, isso aí é coisa de hipócrita. O pessoal faz de tudo para dizer que a igreja, que a fé cristã não é uma boa ideia. Assim, né? Isso aí não está com tanta coisa boa assim, não. E como vocês se sentem quando são confrontados, não consigo falar essa palavra. Quando o pessoal confronta vocês com esse tipo de questionamento, assim, vocês ficam com Hein, raiva? Eduardo? Diga, Hein, Eduardo? Eduardo, diga, pastor. é o seguinte, nós vemos agora, talvez nesse
contexto aí de pandemia, tanta gente agora dando suas opiniões sobre igreja que não sabem nada, né? E de uma forma bastante preconceituosa, né? E, na verdade, a gente sempre está se sentindo bullying em cima da igreja, na verdade. Vamos colocar uma palavra bem moderna agora, né? Na verdade, as pessoas realmente praticam bullying para cima do cristianismo atualmente, né? Então, por exemplo, agora, não sei se vocês sentem isso, mas a gente querer ser um cristão equilibrado, que é o que nós queremos sempre ser, né? Equilibrados, né? Estamos sendo jogados aí politicamente para lá e para cá como se fôssemos um saco de pancadas agora, né? Eu me sinto assim. Não sei se vocês se sentem assim, mas se existe algum momento na vida que eu senti o que é perseguição, velada, claro, né? Não é uma perseguição assim, não, mas é perseguição, né? Então aí você vê até um ministro do STF falando de Lutero lá, asneira, né? Botou Lutero em 1300 e pouco, né? Fez Lutero nascer quase 200 anos antes, né? E ter trabalhado. Então, todo mundo agora está sabendo falar de igreja para atacar a igreja, né? E é uma perseguição, sim, eu sinto isso, né? Ah, não, cristão você pode ser em casa. Quem é que vai dizer qual é que é o tipo de cristão que eu quero ser? Não, mas tem gente hoje entendida de tudo, né? Talvez o que o STF disse semana passada é talvez a coisa mais forte que eu senti que realmente a igreja, para ele se fechar, estava bom demais, né? Mas como a Constituição ainda diz que deve ficar aberta, então tá, vamos tolerar essa história aí, né? Mas pode fechar. Por enquanto, pode fechar, em nome da pandemia, que não tem problema nenhum. Tudo bem, a gente fecha, mas o que se fala a respeito da igreja, isso é pior. Não é o caso da gente ficar fechado ou não. É o que se fala contra a igreja atualmente, né? Acho que essa fala do pastor também, né? Já expôs um pouco também do que eu tô sentindo também, né? Que é revolta. Dá raiva esse negócio. É uma injustiça, é um negócio que me deixa louco. A gente não poder cultuar o nosso Deus, aquela perseguição disfarçada. É a ridicularização da nossa fé. É basicamente assim que eu me sinto, pelo menos. Não sei se todos vocês concordam comigo, mas a questão aqui é que Tiago, no versículo ali, no versículo número 1, ele diz para se sentir felizes no meio dessas perseguições e provações. Como é que a gente vai se sentir feliz no meio disso? No meio de toda essa situação de perseguição, de provações, de dificuldades, de aflições. Ele diz que esses momentos, a nossa fé persevera e ela se fortalece. E é o que a gente vê de forma prática, como o Thiago é bem prático, né? Vamos falar de forma prática, então. Está acontecendo aqui, agora. A gente é impedido de ir nos nossos cultos, a gente não pode se reunir para ter um estudo, mas isso não vai parar a nossa fé. No meio desses momentos de dificuldades, que a gente está isolado em casa, que a gente está sem contato em comunhão com nossos irmãos na fé, sem estar na igreja, nossa fé está aí, se fortalecendo da forma que dá. Seja por lives, por estudos online aqui agora, a gente dá um jeito e a nossa fé persevera, da forma que for, né? E isso é muito bonito. E isso fortalece a nossa fé, inclusive. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, nessas dificuldades e aflições, a gente acaba se aproximando do nosso Deus. Porque a gente precisa da ajuda dele. A gente sabe que a gente está numa situação horrível, que a gente não tem o que fazer. A gente toma consciência da nossa. Como nós somos pequenos, como somos frágeis e não tem força para mudar a situação que a gente vive. E mesmo assim, ele está conosco, usando os meios que for para levar a sua palavra. Isso é muito bonito. A fé se sobressai. E eu tenho certeza que quando isso acabar e poder finalmente voltar à nossa vida normal, normal de fato, a gente vai estar fortalecido na fé. E quando isso voltar à normalidade, que a gente possa voltar com força máxima, com tudo, para retomar as atividades e falar da nossa fé para as pessoas, falar da salvação, falar de Jesus Cristo. A Tânia levantou a mão, quer compartilhar com a gente alguma coisa? Pode ir. Sim, só fazer uma colocação. Claro. No caso, assim, a gente não está podendo se reunir para o estudo bíblico, mas são poucos estudos bíblicos que a gente tem 11 pessoas.
né? Então, a gente tem que olhar o lado bom da coisa, por exemplo. Hoje tem 11 pessoas no estudo bíblico, pelo menos é o que eu estou vendo, 12 comigo. Então, assim, eu acho que aí é uma forma de mostrar também que necessariamente a gente não precisa estar fisicamente, claro, é diferente de uma santa ceia, de um culto, eu digo estudo bíblico em si. Por exemplo, eu estava com a câmera fechada, falei boa noite porque eu estava jantando. Eu tinha acabado de desligar meu computador. Se fosse para eu tomar banho, jantar, eu ia perder o estudo bíblico se fosse em qualquer outro lugar. Então, eu acho que aí a gente tem que olhar o lado bom. E aí entra a parte da alegria. Que bom, estou podendo participar do estudo bíblico, porque se fosse em outro lugar físico, eu não estaria aqui, né? Então, eu acho que também tem esse ponto, né, de vista, assim, como a igreja hoje está se mostrando forte, mesmo não estando reunido num templo, né? Existem os cultos, se não dá para assistir o culto às 9h30, você pode assistir depois, né? Então, tem esse lado bom também que a gente precisa, é claro, né? Tem a parte ruim de não ter esse contato com os irmãos, mas, por outro lado, a gente também está se mostrando como uma igreja forte. Eles puxam a corda para um lado e a gente está puxando para o outro, né? Então, eu acho que tem esse lado bom também. Vamos olhar o lado bom da coisa. Eu que o digo, eu tenho que olhar com o lado muito bom da coisa, né? Então, assim, e realmente, na hora das aflições, realmente a gente, claro, eu nunca deixei de participar de culto, nada, eu sempre fui muito presente, né, na igreja, em todos os sentidos, mas na Covid eu acho que eu estava muito mais próximo. Eu acho que eu conversava com Deus 24 horas. É no momento de aflição mesmo que a gente percebe quanto mais perto a gente fica. E é bem isso mesmo, é interessante aquilo, né? Falar assim. E em nenhum momento de verdade eu fiquei triste. Agora que eu li o texto, né, eu falei assim, é engraçado. Em nenhum momento eu cheguei, digamos, ficar triste, preocupada sim, mas não triste, né? Então é uma característica que eu acho que a gente tem que, ao longo da vida, ir aprendendo. Muito obrigado, Tânia. E o que tu falou agora, eu me lembrei de uma frase de Lutero, que ele fala assim que nos dias ruins, né, quando estiver passando por dificuldades, lembra dos dias bons, das bênçãos que tu já teve, que com certeza Deus tem muito mais reservado pra gente. E nos dias bons, quando tá tudo uma beleza, uma boa, lembra dos dias ruins. É, Porque quando a gente eu tá, sei que todo dia de manhã tem acordado e lembro. quando a gente tá, parece que na vida tá tudo bem, tudo numa boa, né? A gente deixa Deus um pouco de lado muitas vezes. A gente, como ser humano pecador, a gente sabe disso, a gente busca Deus quando precisa. Quando tá tudo numa boa, a gente esquece muitas vezes. Então, mais uma vez, as aflições, as dificuldades, as provações, nos servindo mais uma vez de aproximação, de dependência do nosso Deus, que quer estar perto da gente. Uhum. Ele faz tudo o que for. Às vezes a gente não entende por que aflições para o nosso bem, mas o objetivo final de Deus é a nossa salvação, salvação eterna, né? O objetivo é estar próximo dele. Então, mesmo nas aflições, a gente tem, difícil falar isso, né? Difícil olhar pontos positivos quando a gente sofre perdas, dificuldades e é prejudicado, mas a fé vai perseverando. Isso é muito Exato. bonito. E a gente vê também historicamente, tanto na carta de Tiago aqui, o pessoal sendo perseguido, ela não foi destruída, ela continuou. A igreja primitiva, a igreja, né, os apóstolos escrevendo as cartas, quantas pessoas sendo mortas e perseguidas pela sua fé? E os cristãos, os números só aumentam. E nós podemos estar isolados hoje, sendo, sei lá, deixado de lado, sem poder estar no culto presencial, por mais que tenha esse lado positivo também de estar, não ter horário e tudo mais, a gente pode se reunir à distância, não substitui o presencial, mas mesmo assim a nossa fé ela não é destruída. E a gente vê a mão de Deus também na história, na nossa vida, no nosso contexto, hoje, fazendo com que a sua igreja cresça e se mantenha. Isso é mais uma vez muito bonito, isso enche a gente de esperança, de conforto, sabendo ter um pai amoroso que cuida da gente, mesmo nas aflições.
E isso também é motivo de alegria e de esperança. Então, essa é mais ou menos o cerne desse texto que a gente quer falar hoje, né? Das provações da alegria no meio da tristeza, da aflição. E temos, continuando com o estudo, né? Logo no início ali do texto, o, o pastor aqui ele nos mostra, né, que o autor, Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E apontou as atitudes cristãs diante das provações e tentações, né? E qual que é a razão ou a importância da ênfase dessa afirmação de Tiago e do Senhor Jesus Cristo? Por que é importante Tiago escrever assim, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Pelo fato de ele estar falando para judeus ou para pessoas cristãs, talvez ele se identificando, então, que Jesus tinha vindo sim, e não somente como eles acreditam que ele ainda há de vir. Também é uma identificação, né? Saber que está falando o nome de Jesus Cristo, né? Da autoridade e tudo mais. Mas a grande importância de ser servo de Jesus Cristo, que ele fala, eu, Tiago, servo de Deus de Jesus Cristo, envio saudações a vocês, né? E ele começa a falar, meus irmãos, em tempos de aflições, sintam-se felizes. Espera aí, não é Tiago que está tirando isso da cabeça e escrevendo aí como se fosse uma ideia dele ali e, se virem, tô falando e aí ponto. Não, Tiago está escrevendo como servo de Jesus Cristo. O que ele escreve aqui não é Tiago que está falando, é palavra de Deus. Ele é um servo de Jesus Cristo, ele está debaixo da autoridade, debaixo da palavra de Cristo. O que ele fala é da autoridade do irmão dele, de Jesus. E Tiago, sendo alguém que, sendo irmão de Jesus, várias vezes ouviu Jesus Cristo pregar e tudo mais, ele com certeza tinha um bom conhecimento de teologia para falar da palavra de Deus. E quando ele se identifica de servo de Deus, de servo de Jesus Cristo, ele se põe como um servo. E o que ele escreve aqui, o que ele nos mostra, o que ele fala para a gente, não é simplesmente Tiago que está falando. O que a gente ouve em nossos cultos também, não é, o pastor Walter está falando ali, eu estou falando porque eu acho que é isso que a gente tem que ouvir. Não, é palavra de Deus, é Bíblia, é inspiração, Espírito Santo, né? Então, quando ele fala assim, alegrem-se nas aflições, isso é Deus que fala. É uma promessa do próprio Deus para a gente. Isso nos enche também de conforto e de tranquilidade. Porque não é uma pessoa simplesmente que está falando. Tem uma promessa por trás disso. Tem alguém que é o próprio Deus. Tem uma autoridade por trás disso. Alguém que controla as coisas. Então, essa é a importância de ser servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, muitas vezes também, né, ao exemplo dessa passagem, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, servo do Senhor, servo de Deus, para escrever o que ele está falando. Para dizer que o que ele fala ali não é ele como ser humano que está dizendo, inventando da cabeça dele. Aquela inspiração, é Deus falando. Então, o que a gente lê aqui é muito importante para a gente. Tem uma autoridade muito forte. Continuando aqui com o estudo, nesse texto inicial, Tiago falou das provações. Essa menção é uma indicação de que estava escrevendo aos cristãos sofredores, dispersos pela perseguição. Foi um alerta para que não tomassem atitudes anticristãs de confronto com os maus, de retaliação ou desânimo e desistência da fé. Instruiu e encorajou os leitores a suportá-las com perseverança, fortalecendo-os na fé e no estilo de vida, como testemunho verbal e não verbal para o mundo. Olha só. Tiago está aqui falando para as pessoas também, dando instruindo elas para não retalhar, para não bater de frente, para não, estão sendo perseguidos, ou perseguir o pessoal de volta. Não. Tiago fala, fiquem felizes e sejam perseverantes na fé. Isso também é testemunho de fé de vocês, tanto verbal como não verbal. Falem da fé de vocês, falem de Cristo, de forma bem prática, no meio da perseguição, no meio dessa
dessa aflição toda, vocês estão testemunhando a fé de vocês. E isso também é ser instrumento de levar a salvação para outras pessoas. Interessante. Muito, faz a gente refletir muito sobre o que a gente vive hoje também, né? Continuando com as reflexões para debate, a Epístola de Tiago apresenta uma exortação à perseverança. Quais são os benefícios da perseverança? A gente já comentou um pouco sobre isso. Alguém quer comentar sobre? Com suas próprias palavras aí? Quais são os benefícios da perseverança? Alguém levantou a mão? Pode falar. Eu acho. Ô, Eduardo, então, eu acho que o único benefício é a salvação, né? Perseverar na, perseverar na fé traz esse benefício, que é a salvação. É uma boa de uma, né? Você tem que ser fiel até a morte e vai receber a coroa da vida, né? Mesmo na aflição, a gente continua na fé, a gente sabe que a gente vai estar com Deus, vai estar na tranquilidade. A Tânia também levantou a mão, quer falar com a gente? Pode abrir o microfone. Pode, continua, vamos continuando também. E Tiago fala também que a perseverança deve ter ação completa. Essa é uma tradução da Almeida, né? Da tradução da Almeida. Aqui na TLH ele fala que a perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, né? O que será que ele quer dizer com isso? É aquela questão da nossa fé se fortalece no meio das aflições. A gente se apega a Deus, se põe como dependente dele e ele com certeza nos ajuda. E isso nos dá mais maturidade de fé também. Quando a gente passa por momentos difíceis, nossa fé é fortalecida, a gente fica mais tranquilo na fé também. Isso é uma questão muito boa, que nos dá muita alegria e consolo no meio das aflições. E o autor concluiu o trecho inicial afirmando: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, né? Que é essa questão de amadurecimento na fé. Quando cristãos enfrentam momentos difíceis, eles podem ser tentados a desistir de tudo e até negar a Deus. Nesta hora, é necessário lembrar as palavras de Tiago. Ele lembrou aos leitores de que as provações viriam. E várias vezes Cristo já deixou isso muito claro também, que ser cristão não é ter uma vida perfeita. Pelo contrário, é passar por dificuldades. A pergunta é como eles deveriam vê-las e como deveriam conviver com uma realidade hostil no mundo. Ele disse que deve ser motivo de alegria passar por várias provações. E mais, a perseverança deve ser ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Um analista bíblico é da opinião de que Tiago, ao escrever essas palavras, estava estimulando os cristãos a crescerem em direção ao amadurecimento da vida de santificação. Isso significa, então, que Deus permite que os seus filhos passem pelo processo de provações, com o objetivo de que cresçam e amadureçam na vida cristã. Vida de coerência entre fé e vida santificada, né? É uma coerência do que a gente crê e do que a gente vive. As aflições fazem com que a gente viva de forma coerente com o que a gente crê. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Aquela questão, hipócritas na igreja e tudo mais. Mas nessas épocas de aflições que a gente possa se fortalecer na nossa fé e viver também de forma coerente com aquilo que a gente crê, praticar a nossa vida cristã. É por isso que Tiago escreveu no início da carta: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias aprovações, sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A partir do entendimento sobre as provações permitidas por Deus, qual será a nossa reação ao sermos provados? E agora, daqui para frente, onde até as provações e aflições, Paulo nos exorta a ter alegria, será que nós vamos conseguir reagir dessa forma? Talvez não, né?
não é sempre que a gente consegue ficar feliz no meio das aflições. Mas a gente tem na palavra de Deus um consolo e um conforto que a gente pode se alegrar até nesses momentos. A gente tem base para isso, a gente tem porquê, né, de se alegrar no meio das aflições. Um Deus que nos ama, que nos cuida e que nesses momentos de piores dificuldades, até aí, fortalece a nossa fé para a vida eterna. Isso, com certeza, lembrar disso é um motivo de muita alegria. Será que nós vamos desanimar, deixar de nos comprometer com o desenvolvimento do trabalho da igreja, nos momentos de aflições? Ou, pelo contrário, vamos trabalhar cada vez mais e honrar a Deus, nosso Senhor? Bom, o ideal seria que a gente possa trabalhar cada vez mais, né? Nesses momentos de dificuldades, a gente possa trabalhar pelo reino de Deus, pela igreja, se fortalecer na fé, se preparar para que quando todo normal volte, retorne, a gente possa estar preparado para estar por aí falando da nossa fé, falando do que a gente crê e vivendo a nossa vida cristã. E mais uma pergunta também para debate, que o pastor nos traz aqui, é qual é a atitude mais frequente quando os irmãos da igreja enfrentam provações? O que vocês mais percebem quando nossos irmãos estão passando por provações? Como que eles reagem? Diga, Sérgio. Na minha visão, eu percebo que as pessoas ficam bastante desanimadas, né, e fraquejam na fé. Verdade. Muitas vezes a gente tem essa ideia, Deus permitiu que isso acontecesse, ele não me apoia, ele não está comigo, né? Acabamos fraquejando e desanimando na fé. Mas o que Tiago escreve aqui é o contrário. As provações vêm para fortalecer a nossa fé. Talvez a nossa razão muitas vezes não entenda isso, né? É difícil. Mas o fato é que no meio das dificuldades, muitas vezes a gente já passou por isso, no meio da enfermidade, da dificuldade, é o momento que a gente mais se apega a Deus pedindo ajuda. Porque a gente sabe da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de lidar com situações que são realmente sérias e difíceis. Nesse momento, a gente está se apegando a Deus, a gente pode ter certeza que Ele está conosco, nos ouvindo em nossas orações, ouvindo o nosso desespero, nosso choro, e a gente sabe que o nosso Deus está com a gente. E nesse momento está fortalecendo a nossa fé e nos acompanhando. Isso, esse motivo de ter alguém que está com a gente, uma companhia, alguém que nunca nos abandona, que a gente possa se apegar nessa mensagem, nessa promessa. Para que até nesses dias de dificuldades, de tristeza, de choro, a gente possa ter uma esperança, uma alegria também. No consolo, na palavra de Deus. Bom, seria esse o estudo de hoje, sobre as provações, sobre as dificuldades, um momento que a gente vive tanto nessa época, né? E que esse estudo de hoje possa, daqui para frente, nos ajudar a passar por isso. Então, no momento de dificuldade, de aflições, de tentações, lembrem-se da carta de Tiago. Peguem a carta de Tiago, são os primeiros 4 versículos de vocês. Leiam ela. E lembrem-se que a nossa fé, ela persevera. Estou com dificuldade nessa palavra. No meio das dificuldades. E isso é algo confortador, tranquilizador. Então, até nesses piores momentos da nossa vida, que a gente possa se apegar no Deus que está conosco e nos sentir confortados e alegres. E para concluir, nós temos a frase aqui do pastor, mais uma vez, que ele fala o seguinte, que Deus ajude a todos nós para estarmos aptos a suportar provações, buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que nós professamos. Amém. Que Ele nos dê força mesmo para, no meio das aflições e dificuldades, estarmos encontrando alegria no consolo da palavra dele.